Stock Music. Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo, mais uma vez aqui com vocês para o quarto episódio da série Aliviando Artrite. Hoje nós continuaremos com a artrite reumatoide, dessa vez utilizando corticoide para tratar a artrite reumatoide. No terceiro episódio dessa série, o episódio passado, nós falamos sobre a artrite reumatoide e finalizamos a aula com o tratamento específico da artrite reumatoide, utilizando os fármacos que vão impedir a progressão da doença. Hoje nós falaremos sobre o tratamento mais sintomático, utilizando corticoide. Então vamos direto para a aula para vermos qual é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então nossa aula de hoje ela vai se chamar Tratando a Artrite Reumatoide com Corticoide. Se você não assistiu os outros episódios, episódio 1 e episódio 2, eu falei sobre a osteoartrite, um outro tipo de artrite. O tratamento, a sintomatologia, o desenvolvimento clínico. O episódio 3 e o episódio 4 foram destinados à artrite reumatoide. No episódio 3, como eu falei, falamos sobre o tratamento específico e hoje iremos falar sobre o tratamento com corticoide. Então, qual é o conteúdo da nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje, O assunto da nossa aula de hoje, a aula de hoje ela vai ser dividida em 5 momentos. No primeiro momento, por que corticoide é útil para artrite reumatoide? Então, a gente sempre fala de corticoide para tratar artrite reumatoide, mas por que ele é útil? O que de fato o corticoide vai fazer para melhorar a sintomatologia do paciente com artrite reumatoide? No segundo momento, falaremos sobre os mecanismos de ação dos corticoides. Quais são os mecanismos de ação dos corticoides? O que é que os corticoides fazem para diminuir o processo inflamatório? E até certo ponto, o que é que os corticoides fazem para impedir a progressão da doença? No terceiro momento da aula, iremos abordar a seguinte pergunta: posso usar corticoide à noite para tratar artrite reumatoide? Nós sempre escutamos dizer que corticoide deve ser utilizado pela manhã em função da sua ação no eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Nós não queremos que o corticoide interfira na ação fisiológica do cortisol. Por isso que usamos o corticoide pela manhã. Mas para artrite reumatoide, será que existe uma outra recomendação? Iremos falar disso nessa aula também. No quarto momento, quais as diferenças entre os corticoides? Então, nós temos vários tipos de corticoides. Esses corticoides são diferentes? Se são diferentes, quais são as diferenças? É isso que a gente vai abordar. E iremos finalizar nossa aula com o preço de usar corticoide. Claro que utilizar um tratamento farmacológico, ele cobra um preço. Mas qual é esse preço? Quais são as reações adversas que o paciente vai estar submetido a utilizar corticoide? Pessoal, me diga se esse conteúdo ele já não merece o like de vocês. Tudo que vocês verão nessa aula, muito dificilmente vocês viram em outras aulas na faculdade. Então, por essa razão, pelo conteúdo que eu vou trazer, pela atualização de informações que eu vou trazer, você já deveria se inscrever no canal, principalmente considerando que nós estamos trabalhando agora com séries. Então, nós estamos falando sobre a série Aliviando a Artrite. Já tivemos a série Aliviando a Dor. E no final dessa aula, eu vou dizer qual vai ser a próxima série.
É uma série imperdível. Então, só por isso, só para se atualizar, só para acompanhar o conteúdo, já deveria se inscrever no canal. E é claro que se outras pessoas que você conhece também irão se beneficiar desse assunto, aproveita e compartilha com todas as pessoas que você imagina que esse assunto vai ser relevante também. Aqui nessa tela a gente também tem um QR Code para a área de membresia do canal. Se você quiser dar um passo adiante no aprendizado da farmacologia, seja membro do canal, tem acesso a vídeos exclusivos, tem acesso ao grupo do WhatsApp que você poderá tirar dúvidas diretamente comigo e você certamente terá dado um passo à frente no aprendizado, no seu aprendizado da farmacologia. Vamos voltar agora para a aula para que possamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou professor aqui do canal Posologia, também sou professor de farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou graduado em farmácia, com mestrado e com doutorado em biologia molecular e bioquímica. E aqui nessa tela vocês podem ver meus principais contatos, os canais que vocês podem entrar em contato comigo, seja através das redes sociais, seja através do grupo de membresia, que o QR Code está novamente aqui. Claro que o link vai estar também na descrição desse vídeo. E o meu e-mail, caso você tenha alguma dúvida sobre esse vídeo ou sobre outras aulas que foram disponibilizadas. Caso você queira dar alguma sugestão de conteúdo ou simplesmente entrar em contato, pode usar qualquer um desses canais que eu terei o maior prazer de ler a sua mensagem. Então, vamos iniciar nossa aula fazendo um pequeno resgate da aula passada. Na aula passada, nós completamos essa tela. Essa tela tem o passo 7, o 8 e o 9 dessa série. Vejam que nós estamos avançando muito rapidamente no entendimento de doenças articulares, doenças inflamatórias articulares, as artrites. Então, na aula passada, nós falamos sobre artrite reumatoide, a gente conheceu a artrite reumatoide, mas a gente não paramos por aí. Nós não paramos por aí. Nós não falamos apenas sobre a fisiopatologia, sobre a sintomatologia, sobre a progressão da doença. Falamos também sobre alguns aspectos de fatores de risco que podem levar o paciente com artrite reumatoide ao desenvolvimento ou maior risco de progressão da doença. Mas falamos também sobre o tratamento específico com as drogas modificadoras do curso da doença, sejam elas não biológicas, e entra aí o metotrexato, entra aí leflunomida, entra aí a sulfasalazina, falamos sobre todas elas. Se você quiser voltar para o vídeo anterior antes de começar esse, fique à vontade. Eles não estão diretamente conectados, mas vai ser muito importante para você entender um pouco mais como é o tratamento da artrite reumatoide. E finalizamos a nossa aula com o tratamento das drogas modificadoras do curso da doença, que são da categoria biológica, são os anticorpos monoclonais. E aí nós falamos sobre etanercept, adalimumab, infliximab, a diferença entre eles, e aplicamos tudo isso em um caso clínico, né? Em vários casos clínicos, para falar a verdade. Na aula de hoje, a gente vai para o ponto 10, que é o último ponto, que é o uso de corticoides. Quais são os benefícios e quais são os riscos de usar corticoide para tratamento da artrite reumatoide? Então, queria iniciar com uma pergunta. Me coloca aqui nos comentários. Você conhece alguém com artrite reumatoide que usa corticoide? Essa pessoa que usa corticoide, ela usa por muito tempo? Quais foram as intercorrências que você observou no paciente que usa corticoide para artrite reumatoide por muito tempo? Coloca aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de saber qual a experiência que você tem em acompanhar um paciente com artrite reumatoide e que faça uso de corticoides.
Vamos voltar aqui para a nossa aula. Então vamos começar a aula com o caso clínico que nós encerramos a aula passada. A aula passada nós encerramos com esse caso clínico. WM é um homem de 57 anos, ele tem artrite reumatoide progressiva que não respondeu à sulfasalazina. E nós vimos na aula passada, sulfasalazina é uma droga modificadora do curso da doença não biológica. Nós vimos na aula passada que a sulfasalazina não é uma das primeiras escolhas para tratar artrite reumatoide. Existem fármacos muito melhores, como por exemplo o metotrexate. E nós vimos na aula passada que o metotrexate ele é fármaco de escolha, de primeira escolha, por muitas razões. Ele tem muitos pontos positivos para tratar artrite reumatoide. Sulfasalazina, ele é uma alternativa, mas o paciente começou a tratar com sulfasalazina e ele não respondeu. Ele está com dificuldades para trabalhar em virtude de sintomas muito agudos da doença. A artrite reumatoide é uma doença muito incapacitante. Por ser muito incapacitante, ela precisa ser tratada o mais precocemente possível. A gente viu a história natural da doença na aula passada. A gente viu o curso natural que a doença vai seguir se não for tratado. Mas mesmo em tratamento, se o tratamento for tardio, o paciente pode ter intercorrências também. É uma doença muito incapacitante. Então, após uma avaliação do seu quadro clínico, o seu médico declina quanto ao uso do metotrexate. Mas por que será que alguém iria evitar o uso do metotrexate se eu acabei de dizer que é um dos medicamentos mais eficazes para iniciar o tratamento da artrite reumatoide? Acontece que, às vezes, o paciente apresenta algumas intercorrências, algumas comorbidades que o metotrexate iria agravar essa comorbidade. Então, ele pode ter alguma restrição que impeça o uso do metotrexate. Por exemplo, ele pode ter uma anemia hemolítica. Ele pode ter uma doença infecciosa que, se diminuir a imunidade do paciente, ele pode, até certo ponto, agravar dessa doença. Então, veja que a artrite reumatoide é uma doença autoimune. E o metotrexate vai diminuir essa imunidade. Mas diminuir a imunidade pode trazer outros prejuízos. Talvez, nesse caso, tenha sido ponderado que usar o metotrexate traga mais riscos do que benefícios. Então, o paciente não vai usar o metotrexate. Claro, sulfasalazina também não está sendo adequado, ele precisa de uma alternativa, e a alternativa escolhida aqui foi a hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina, assim como sulfasalazina, é um medicamento alternativo para tratamento da artrite reumatoide, não é a primeira escolha. Primeira escolha é metotrexate, ela é flunomida, são primeiras escolhas. Mas sulfasalazina e hidroxicloroquina são alternativas. Como existe alguma restrição para o uso do metotrexate, o médico escolheu utilizar a hidroxicloroquina. Aí a pergunta que eu faço no final desse caso é: esse paciente poderia se beneficiar do uso concomitante de corticosteroides e como poderia ajudar no tratamento? Será que usar hidroxicloroquina com corticosteroide poderia trazer um benefício que a sulfasalazina sozinha, por exemplo, não trouxe? Então vamos entender um pouco melhor sobre essa pergunta. E para entender um pouco melhor sobre essa pergunta, a gente precisa entender qual é o papel do corticoide na artrite reumatoide. E eu já queria perguntar para você: você conhece o mecanismo de ação do corticoide? Você sabe como é que o corticoide funciona? Então coloca aqui nos comentários embaixo se você conhece o mecanismo de ação dos corticoides. Se você conhece os mecanismos de ação dos corticoides, façam a relação do benefício que o corticoide traz
para o tratamento da artrite reumatoide, será que ele vai se beneficiar utilizando hidroxicloroquina e utilizar um corticoide? Coloca aqui nos comentários, eu vou adorar ler o seu comentário. E se seu comentário tiver algo inusitado, algo diferente, algo realmente muito preciso, eu vou responder o seu comentário através de um vídeo nas minhas redes sociais ou mesmo aqui no YouTube. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o papel dos corticoides na artrite reumatoide. Olha só, primeiro, inicialmente a gente precisa fazer uma pergunta. Qual o principal problema na artrite reumatoide? A gente viu na aula passada, mas o principal problema na artrite reumatoide consiste aqui, o sistema imune. O que é que nós vimos na aula passada? Que os pacientes que têm algum grau de susceptibilidade, que têm algum grau de alteração genética, principalmente no gene HLA ou nos genes HLA, eles têm uma facilidade de perda de tolerância em distinguir o que é próprio do que não é próprio. Significa o quê? Significa que o paciente que tem artrite reumatoide, ele tem um sistema imune agressivo. E se o paciente é exposto a vários fatores de risco, principalmente aqueles que causam modificações epigenéticas, como, por exemplo, a metilação, a carbamilação, a citrulinação de proteínas, a criação desses novos epítopos, principalmente nas articulações, fazem com que o sistema imune, que já é agressivo, ele vá atacar diretamente as articulações. Eu falei desse mecanismo na aula passada. Se você não compreendeu muito bem o que eu acabei de dizer, volte para o episódio 3. No episódio 3 eu explico isso bem detalhadamente para que você possa entender. Mas nós temos aqui um sistema imune que ele é agressivo. E ele é agressivo por quê? Porque vai produzir os autoanticorpos e ele é agressivo também porque vai produzir citocinas que são pró-inflamatórias. Mas nós já estamos vendo aqui nessa imagem que essas citocinas pró-inflamatórias, elas vão ter alguma atuação aqui no hipotálamo. E já fiquem com essa informação em mente. As citocinas produzidas pelo sistema imune agressivo, elas podem atuar no hipotálamo. Mas vamos lá. Desse sistema imune que produziu essas citocinas que estão atuando no hipotálamo, eles também têm a capacidade de agir em receptores da dor e produzir dor. É claro, o paciente com artrite reumatoide ele sente muita dor. E essa dor é justamente pela produção de citocinas álgicas. O que a gente está vendo aqui nessa alça é que as citocinas álgicas vão agir em receptores da dor, agir na via ascendente da dor, que passando pelos gânglios dorsais, vão subir e chegar lá no hipotálamo. E lá no hipotálamo eles também vão induzir uma resposta neurológica da dor. Então o paciente vai sentir dor. E aí quando o paciente sente dor produzida pelas citocinas do sistema imune, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o hipotálamo produza hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio liberador de corticotrofina vai agir na pituitária anterior, na hipófise anterior, produzindo o ACTH. Né? O ACTH vai agir na adrenal, fazendo com que a adrenal produza o famoso cortisol. E o que será que o cortisol vai fazer? Olha só, gente, o cortisol ele vai diminuir a ação do sistema imune. Claro, o cortisol vai agir como feedback, diminuindo a produção do hormônio liberador de corticotrofina e na pituitária anterior, diminuindo a liberação de ACTH, adrenocorticotrófico. Mas o mais importante aqui é que o cortisol ele vai diminuir a ação do sistema imune. E ao diminuir a ação do sistema imune, o paciente que estava sentindo muita dor,
ele começa a sentir menos dor. Vejam que interessante, o cortisol ele vai controlar essa dor excessiva que o paciente estava tendo em função da produção excessiva por um sistema imune agressivo, tá? Então ele vai diminuir exatamente a ação do sistema imune. Então esse é o controle que normalmente nós deveríamos ter. O cortisol vai diminuir a ação do sistema imune que estava produzindo muita dor. O problema é que no paciente com artrite reumatoide, nós temos um sistema imune agressivo, mas temos uma adrenal mansa. Sistema imune produzindo citocinas álgicas e o cortisol e a adrenal produzindo pouco cortisol para controlar essa dor. Não tem como o paciente com artrite reumatoide não sentir dor. O nosso sistema imune é agressivo, mas a adrenal do paciente, ela não ajuda, ela não produz. Então a gente precisa incluir aí o corticoide exógeno. Precisamos aí acrescentar a prednisona, precisamos aí acrescentar prednisolona, precisamos aí acrescentar o corticoide exógeno, que vai fazer o papel que a adrenal não está fazendo. Que o paciente com artrite reumatoide ele tem uma produção um pouco mais baixa ou muito mais baixa de cortisol. Tá? Problema é que o cortisol ou os corticoides de uma forma geral, eles não trazem apenas o benefício de diminuir o sistema imune e a dor que o paciente está sentindo. O cortisol ele tem ação, por exemplo, no sistema cardiovascular. Veja que o paciente que tem ou que usa corticoide em excesso ou prolongadamente, ele tem um risco de ter hipertensão arterial sistêmica. Se o paciente já tem hipertensão arterial sistêmica, usar corticoide já vai ter uma certa restrição. O paciente que utiliza corticoide, ele vai ter uma quebra muito grande do glicogênio hepático. E a gente sabe que quando o glicogênio hepático é quebrado, o que é liberado é a glicose. E o paciente que tem diabetes e que usa corticoide, ele pode ter uma hiperglicemia que vai prejudicar o quadro clínico do paciente. Então veja que usar corticoide não necessariamente vai trazer os benefícios sem preço nenhum. Utilizar também o corticoide vai fazer com que a ação no tecido adiposo, a ação no tecido músculo-esquelético traga resistência insulínica, prejudicando mais uma vez o paciente diabético, não só aumentando a glicemia, mas também diminuindo a capacidade que os tecidos insulino dependentes têm de terem ação da insulina na absorção dessa glicose, aumentando ainda mais a glicemia. Então, usar o corticoide não é simplesmente dizer, olha, vou usar o corticoide, vou ter excelentes resultados diminuindo a dor, diminuindo a inflamação, sem problemas nenhum. Então, há necessidade da gente ponderar com relação ao uso desses fármacos para determinados pacientes. E aí eu já queria pedir para você compartilhar esse vídeo ou dizer que você está gostando. Então, nós já estamos no momento da aula em que eu trouxe várias informações, que eu trouxe vários conteúdos que não sei se você sabia. Você sabia que o paciente com artrite reumatoide, por exemplo, ele tem um sistema imune agressivo, mais um adrenal mansa e por isso ele precisa de corticoide? Então, se você não sabia dessa informação, se essa informação é nova para você, se você aprendeu nesse vídeo, já comenta aqui embaixo, já marca nesse vídeo que você está gostando dessa aula, para que esse vídeo possa chegar a muitas outras pessoas que vão se beneficiar desse conteúdo também, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa aula. Então já vimos qual é o papel do corticoide na artrite reumatoide. O cortisol, especificamente, depois a gente vai levar essa informação para os outros corticoides, mas o cortisol especificamente,
ele tem essa estrutura, e essa estrutura ela tem uma característica importante. Ela é muito lipofílica. Ciclopentano peridrofenantreno é o nome químico do cortisol, né, dessa estrutura do cortisol. Ele tem uma estrutura altamente lipofílica. Bem, se nós temos uma estrutura altamente lipofílica, não vai ser grandes problemas atravessar a membrana plasmática, que é lipofílica também. Então, o cortisol e todos os corticoides, eles atravessam muito facilmente a membrana plasmática. E quando eles atravessam a membrana plasmática, eles vão se ligar num tipo de receptor citoplasmático. Então, esse receptor citoplasmático, ele vai receber o corticoide, o receptor citoplasmático vai receber o corticoide, para que esse complexo cortisol com o receptor citoplasmático, ele consiga reconhecer determinadas áreas nucleares, algumas áreas genéticas, algumas regiões do DNA que são típicas para se ligar nos corticoides. Então, esse complexo ele vai atravessar a membrana nuclear também, e aí nós já temos aqui uma sinalização genômica. A gente já tem aqui um ponto em que a gente já pode entender que um dos papéis ou uma das ações dos corticoides é alterando a genética, alterando a função genética. Veja que aqui nós temos duas ações. Os receptores com os corticoides, eles vão se ligar em elementos responsivos aos corticoides, algumas regiões do DNA que reconhecem o corticoide e que fazem com que seja alterada a expressão gênica desse corticoide. O que é que nós estamos vendo aqui? É que o corticoide com seu receptor, ele vai promover a expressão de um RNA mensageiro dependente de corticoide, e esse RNA mensageiro, claro, vai produzir proteínas, vai induzir a produção de proteínas, e essas proteínas elas têm uma ação anti-inflamatória. Olha só, o corticoide ele vai produzir uma ação anti-inflamatória, porque ele vai se ligar em determinadas regiões do DNA que vão produzir proteínas que já têm endogenamente uma ação anti-inflamatória. Então, a ação anti-inflamatória do corticoide não é simplesmente na fosfolipase A2, a gente vai ver mais adiante isso, mas a ação do corticoide também é produzindo proteínas que são anti-inflamatórias, tá? Então, vai produzir essas proteínas anti-inflamatórias, é um dos mecanismos. Um outro mecanismo importante que o corticoide também vai ter vai ser no NF-kappa-beta. O NF-kappa-beta é um fator de transcrição em que ele vai produzir proteínas pró-inflamatórias. Olha só, gente, proteínas pró-inflamatórias. E o que é que o corticoide vai fazer? Ele vai se ligar também nessa região onde o NF-kappa-beta se liga, mas ele vai impedir que haja transcrição do RNA que o NF-kappa-beta estava induzindo. Então, no final, o que nós temos é o quê? É uma repressão das proteínas que são pró-inflamatórias. Então, de um lado, o corticoide ele induz a produção de proteínas que são anti-inflamatórias. E, por outro lado, também ele diminui, ele reprime as proteínas que são pró-inflamatórias e que seriam produzidas pelo NF-kappa-beta. Tá? Então, essa ação é uma ação genética. A gente vai ver mais adiante que essa ação genética ela depende da dose do corticoide e ela também é uma ação que ela leva um pouco mais de tempo para aparecer. É um efeito que leva um pouco mais de tempo para aparecer. Então, nós temos, além dessa ação genética, veja que nós temos outras ações também. Uma outra ação também é citoplasmática, mas ela não é genômica. Então, o corticoide com seu
receptor, esse complexo, ele também age em proteínas pró-inflamatórias, promovendo a ação ou aumentando, potencializando a ação dessas proteínas pró-inflamatórias. Não só ele induz a síntese de proteínas pró-inflamatórias, como ele induz a ação dessas proteínas pró-inflamatórias. E vejam que existe também uma outra ação que depende de receptor citoplasmático, que a gente vai ver mais adiante, que promove a degradação do NF-κB. Tá? Então, nós vamos ver todas essas ações. Essas ações elas dependem não só da dose, mas elas dependem também do tempo de ação, em quanto tempo leva para esse efeito farmacológico parecido. Quais são os corticoides que nós temos disponíveis para usar terapeuticamente? Bem, endogenamente nós temos o cortisol. O cortisol é a hidrocortisona, tá aqui a estrutura dele, a gente acabou de ver. O cortisol, ele não só é um corticoide endógeno, mas ele é um corticoide de curta duração, melhor, de curta ação. Ele se liga no receptor, ele age, mas ele rapidamente é degradado, rapidamente o seu efeito fisiológico ele diminui. Rapidamente o seu efeito biológico ele é eliminado. Sinteticamente nós temos também dois corticoides que têm uma ação curta. Um deles é a prednisona, ou a prednisolona também, que é o que está mostrando aqui, e o outro é metilprednisolona, que apresenta esse grupamento metil ligado à prednisolona. Então, tanto a metilprednisolona como a prednisolona, como a prednisona, são corticoides sintéticos, eles não são produzidos endogenamente, mas eles têm uma ação curta, não tão curta quanto o cortisol, mas curta a ponto deles serem enquadrados nessa categoria de corticoides. Além dos corticoides de ação curta, nós temos também os corticoides de ação intermediária, e esses corticoides de ação intermediária nós temos aqui a triancinolona. Muitas vezes a prednisona, a prednisolona e a metilprednisolona são também colocadas nesse grupo aqui de ação intermediária, deixando apenas o cortisol nos corticoides de ação curta. Então tem uma ação intermediária triancinolona e tem uma ação longa dexametasona e também a betametasona. Então já vimos que as diferenças entre os corticoides, uma delas é o tempo de ação. Se eu preciso de uma ação mais longa, tem a dexametasona e a betametasona. Se eu preciso de uma ação mais curta, eu tenho a prednisona e a prednisolona. E se eu preciso de uma ação mais intermediária, temos aqui a triancinolona. Mas será que, além do tempo de ação, tem outras características que diferenciam os corticoides? Dá uma olhadinha aqui mais à frente nessa tabela. Então, essa tabela já está mostrando que diferenças podem ser tempo de ação, curta, média ou longa ação. E veja aqui nessa tabela, que foi retirado do livro da Rosane Gomes, né? Farmacologia Clínica. Ela divide, curta ação é a cortisona e a hidrocortisona, que é o cortisol. E ação curta significa o quê? Significa que vai agir aqui em aproximadamente 8 a 12 horas. Isso é o que significa ação curta. Ação média foi colocada a prednisona e a prednisolona, age por pelo menos um dia a 36 horas, 24 a 36 horas. E os de ação longa, dexametasona e betametasona, agem de 36 a 54 horas, então pode agir por até 2 dias. Tanto a dexametasona como a betametasona. Então, o tempo de ação é uma das características dos corticoides. Mas, além do tempo de ação, o que é que nós temos de característica também? A potência glicocorticoide. Olha só, gente. Vou destacar aqui, ó, potência glicocorticoide e potência mineralocorticoide. E eu já queria perguntar para você que está assistindo esse vídeo também, se você sabe o que é
potência glicocorticoide e potência mineralocorticoide. Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários também se saber se um determinado corticoide é mais potente ou menos potente com a função glicocorticoide ou com a função mineralocorticoide, vai ter alguma repercussão na decisão de usar esse corticoide para um paciente. Coloca aqui nos comentários que eu vou gostar, vou adorar ler o seu comentário e saber qual o conhecimento que você tem sobre esse assunto. Então, nessa tabela, a gente tem potência glicocorticoide e potência mineralocorticoide. Bem, potência glicocorticoide, o nome já está dizendo, é a capacidade que o corticoide tem em aumentar a glicose no sangue, aumentar a glicemia. Quanto maior a potência glicocorticoide, maior a capacidade que o corticoide tem em aumentar a glicemia. Então, olhando para essa tabela, cortisona 0,8, cortisol é a referência, né? Hidrocortisona é a referência, então ele tem o 1, significa que a cortisona tem uma capacidade menor de aumentar a glicemia comparado ao cortisol. Quando nós olhamos para os sintéticos, hidrocortisona, ou melhor, prednisona 4, prednisolona 4, ou seja, tem 4 vezes mais capacidade de aumentar a glicemia comparado ao cortisol. Então, o paciente que utiliza prednisona para artrite reumatoide, paciente que utiliza prednisolona para artrite reumatoide, ele tem boas chances de ter aumento da glicemia. Se ele aumenta a glicemia e ele é um paciente diabético, ele pode ter grandes chances de ter um problema referente ao seu tratamento para diabetes. Quando nós olhamos para dexametasona e betametasona, qual é a potência glicocorticoide? 20 a 30 vezes maior do que o cortisol, tanto para dexametasona como para betametasona. Então, dexametasona e betametasona não são apenas corticoides de longa ação, mas são corticoides que têm grande capacidade de promover hiperglicemia. Qual é o fato diferente aqui? É que essa potência glicocorticoide está diretamente relacionada com a potência anti-inflamatória. Prednisona e prednisolona não só têm uma potência de aumentar a glicemia maior, mas eles têm uma potência de promover uma diminuição do processo inflamatório maior do que o cortisol. E a dexametasona e a betametasona não só aumentam a glicose mais do que o cortisol e mais do que a prednisona e prednisolona, mas também tem a capacidade de diminuir a inflamação maior do que a prednisona e a prednisolona. E a potência mineralocorticoide, o que significa isso? Vejam que a referência ao cortisol, 2 cruzes, assim como a cortisona também tem 2 cruzes. Potência mineralocorticoide é a capacidade que o cortisol tem de ter uma ação semelhante à aldosterona. E o que a aldosterona faz? Ela absorve sódio em função da perda do potássio. Se o paciente tem um hormônio que aumenta a absorção de sódio, com sódio vem a água, com sódio com a água tem aumento da volemia, com aumento da volemia tem aumento da pressão arterial. Então, se o corticoide aumenta, tem uma ação elevada, uma ação mineralocorticoide elevada, ele também tem uma boa chance, uma chance aumentada de promover hipertensão, de promover aumento da pressão arterial. Se o paciente tem hipertensão, ele tem boa chance de ter complicações referentes a esse aumento da pressão arterial. Então, quando nós olhamos para cortisol e cortisona, elevada potência mineralocorticoide, para esses pacientes, a chance de aumentar a pressão arterial é maior. Prednisona e prednisolona tem metade dessa capacidade mineralocorticoide. Ou seja, apesar de ter metade, ele tem boas chances de promover aumento da pressão arterial. Quem é que não promove uma ação mineralocorticoide? A dexametasona e a betametasona. Ou seja, se o paciente é diabético,
dexametasona e betametasona vai promover muitas complicações. Mas se o paciente é hipertenso, dexametasona e betametasona é uma escolha melhor. Quem é que tem uma, digamos assim, uma ação equilibrada? Nem promove muita hiperglicemia, nem promove muita reabsorção de sódio. Prednisona e prednisolona, por isso que eles são os mais utilizados na prática clínica. Porque o paciente que tem hipertensão vai ter um aumento, mas não tanto quanto dexametasona e betametasona. Se o paciente tem hipertensão, ele vai ter um aumento, mas não tanto quanto teria, por exemplo, o cortisol. Mas é claro que a potência anti-inflamatória dele também não vai ser tão forte, tão maior do que dexametasona e betametasona. Se você entendeu direitinho essas informações nessa tabela, coloca aqui no comentário, compartilha com outras pessoas também para que elas possam se beneficiar desse conteúdo. Então vamos para frente aqui. Então nós já vimos anteriormente nessa aula que os corticoides eles têm uma ação genômica e não genômica. A ação genômica está aqui embaixo. O corticoide atravessou a membrana, chegou no núcleo, promoveu toda uma alteração, seja aumentando a expressão de proteínas anti-inflamatórias, seja diminuindo a produção, a expressão de proteínas pró-inflamatórias através do NF-κ-beta. Então nós temos aqui diminuição, ou seja, transrepressão de interleucina 6 e TNF-alfa. E se você assistiu à aula passada, vimos na fisiopatologia da artrite reumatoide que interleucina 6 e TNF-alfa são duas citocinas muito produzidas e que promovem praticamente todos os sintomas da artrite reumatoide. O glicocorticoide vai diminuir essas citocinas, vai reprimir a expressão dessas citocinas. Ao mesmo tempo, também vai aumentar, ou seja, a transativação de interleucina 10, né, e o inibidor kappa-beta, ou seja, o inibidor do NF-κ-beta vai aumentar. Então, se aumenta o inibidor, diminui a ação do NF-κ-beta, aumentando também a interleucina 10. Então, ele vai promover uma desinflamação, uma anti-inflamação e, ao mesmo tempo, vai aumentar o processo anti-inflamatório. Tá? Então, isso que o corticoide vai fazer. A questão é o seguinte: os efeitos genômicos dos glicocorticoides dependem da dose. Aqui nós temos qual é a dose que é capaz de produzir esses efeitos genômicos. Então, se o paciente está utilizando corticoide numa dose de 5 mg por dia, ele tem efeito genômico. Se ele está utilizando corticoide numa dose de 7,5, de 15, 30, até 50 mg por dia, ele tem efeito genômico. Só que vamos entender bem. Adianta eu aumentar muito a dose do corticoide buscando esse efeito genômico? Não, não adianta. Por quê? Porque há uma saturação. Essa linha cinza aí, depois de 50 até 100 mg, é o efeito genômico saturado. Todos os sítios de ligação já estão ocupados. Aumentar a dose não vai fazer com que o efeito genômico aumente. Tá? Só que acima de 100 mg de corticoide por dia, equivalente à prednisona, nós temos aí o efeito não genômico. Seja um efeito diretamente relacionado com o receptor citoplasmático, que a gente vai ver mais adiante, ou efeito de inibitório da fosfolipase A2. Então, de 100 mg, ele tem efeito genômico máximo, não vai aumentar mais, mas ele começa a ter efeito não genômico associado ao genômico. 250 mg também tem um efeito não genômico, até chegar em 500 mg por dia, que também é o efeito saturador do efeito genômico, é a dose saturadora do efeito genômico. Acima de 500 mg, o paciente não vai ter aumento de efeito nem genômico nem não genômico.
apenas toxicidade. Tá? Então a gente precisa entender esses pontos também. Olha só, corticoide, está aqui, atravessou a membrana plasmática, se ligou no receptor, se ligou no elemento de reconhecimento do corticoide e promoveu a síntese de proteínas pró-inflamatórias, como a gente já viu. Ou vai reprimir as proteínas pró-inflamatórias. Ou ele vai produzir proteínas anti-inflamatórias ou vai reprimir as proteínas pró-inflamatórias. Tá? É isso que o corticoide vai fazer. Esse efeito genômico a gente viu que depende da dose. Né? E esse efeito genômico não só depende da dose, mas ele também, ou seja, em doses baixas ele acontece, mas ele também vai acontecer, vai levar mais tempo para acontecer. No mínimo 30 minutos. Para ele ser absorvido, para ele se ligar no receptor, para promover a síntese de proteína. Então, o efeito não é rápido. No mínimo 30 minutos, muitas vezes leva várias horas para se observar o efeito genômico. O efeito não genômico, nós temos aqui um efeito na qual o corticoide ele se liga no receptor de membrana. Se ele se liga no receptor de membrana, o efeito dele vai depender dessa ativação do receptor. Se a dose ela é média, alta, muito alta, ou pulsoterapia, ou seja, doses mais elevadas, esse efeito não genômico, dependente de receptor, ele começa a acontecer. Então, o paciente começa a observar que, ao se ligar nesse receptor, ele vai ativar vias citoplasmáticas, como, por exemplo, a via Merck, ERK, RAS, que vai alterar a síntese de proteínas, a expressão de proteínas através de ativação ou repressão do DNA, mas não necessariamente relacionado com aqueles elementos de ligação do receptor de corticoide. Em doses mais elevadas, nós temos essa capacidade do corticoide se ligar no receptor de superfície. E claro que o tempo para que isso aconteça vai ser menor do que o genético. Ele se liga no receptor, uma via já existe, ela vai ser ativada ou não. E se a dose também for média, alta, muito alta, ou pulsoterapia, nós temos o efeito não genômico físico-químico, na qual ele vai promover a ativação não através de um receptor, mas através de vias genéticas. Dentro do DNA, ou melhor, dentro do citoplasma, ele vai promover, por exemplo, a repressão da fosfolipase A2, a ativação da fosfolipase C, a alteração da via da adenilato ciclase. Tudo isso vai gerar resposta biológica de acordo com qual alvo farmacológico o corticoide se ligou. Nesse caso, a resposta, como não depende de receptor, depende simplesmente de ativação de vias intracelulares, resposta acontece em segundos a minutos. Então, fazendo um overview, nós temos a seguinte forma. Se o paciente utiliza o corticoide em doses baixas, o que se espera é que ele tenha apenas efeito genômico. E esse efeito ele vai ser demorado. Se eu aumento a quantidade de corticoide, eu começo a ter outros efeitos adicionais ao genômico. Eu começo a ter um efeito relacionado com o receptor, ligação de receptores e ativação de vias intracelulares. Eu começo a ter efeitos físico-químicos. Quanto maior a dose, efeitos alternativos vão acontecer e mais rápido esses efeitos vão acontecer também. Então, a dose e o tempo para esse efeito acontecer estão interrelacionados. Quando eu aumento a dose, eu aumento os efeitos que são mais rápidos. E quando eu diminuo a dose, eu produzo os efeitos que são mais permanentes. Tá? Então vamos voltar para o nosso caso clínico. Já faz um ano que WM está usando prednisona 10 mg todas as manhãs. Ele está utilizando um corticoide sintético. A gente viu que esse corticoide sintético ele tem uma ação glicocorticoide, mineralocorticoide mediana. A dose que ele está utilizando é 10 mg. E 10 mg a gente viu que ele só produz efeito genômico.
né, até 50 miligramas por dia genômico, e ele está utilizando todas as manhãs. Ele percebe que sua pressão arterial não consegue mais atingir a meta com o uso dos antihipertensivos. Pode ser que esse seja um efeito gerado pelo próprio corticoide. Além disso, WM tem reclamado de insônia que faz um tempo. Opa, insônia? Será que insônia tem alguma relação com o uso de corticoide? Apesar desses problemas, os sintomas da artrite foram parcialmente amenizados. Então, ele estava utilizando a hidroxicloroquina. Com a prednisona, está resolvendo os sintomas da artrite reumatoide de forma parcial, mas a gente está vendo que ele está tendo alguns problemas. Insônia, aumenta a pressão arterial. E a pergunta é, esses problemas estão relacionados ao uso da prednisona? Eles iriam aparecer de qualquer jeito ou a dose é que é excessiva? Então me responda aqui, aproveita que eu dei essa parada, me responde, me coloca aqui nos comentários. Insônia? Será que insônia tem relação com o uso de glicocorticoides? A pressão a gente já viu que tem. Mas será que 10 miligramas que ele está utilizando é que está sendo excessivo para ele, para esse paciente? Ou ele iria usar esse corticoide e essas reações iriam aparecer de qualquer jeito? Coloca aqui nos comentários que eu vou gostar de saber o que você sabe sobre esse assunto também. Então vamos para a explicação. Olha só, o corticoide, ele cobra um preço. Ele é um excelente anti-inflamatório, ele é um excelente antialérgico, ele tem diversas indicações diferentes, indicações que são importantes. Mas ele cobra o seu preço. Veja o que é possível o paciente que utiliza corticoide, o que é possível o paciente desenvolver. Distúrbios do sono. Então, o paciente pode realmente ter insônia. Distúrbios do humor. Psicoses também. Então, a depender, a gente vai ver daqui a pouquinho, a depender ou da dose ou do tempo de uso, alguns problemas psiquiátricos eles podem aparecer com o paciente que usa corticoide. Problemas neurológicos, vejam só, neuropatia. O paciente utiliza para um processo inflamatório para diminuir a dor. Mas se a dor for causada por um problema nervoso, por uma neuropatia, por uma lesão no nervo, não é com corticoide que se vai resolver. Ele vai talvez até induzir um pouco mais a neuropatia. Na pele e nos tecidos moles, o que é que o corticoide pode produzir? Estrias abdominais, diminuição da síntese de colágeno, acne, também o paciente pode ter acne, hirsutismo, crescimento de pelos, e ele pode ter edema também. No sistema músculo-esquelético, olha só, gente, osteoporose. Os pacientes que têm, por exemplo, osteoporose, podem ter uma fragilidade aumentada com o uso do corticoide. Pacientes que têm risco de desenvolver osteoporose também é um grupo que tem que se preocupar com o uso do corticoide. Miopatias, dor muscular também causada pelo corticoide. Aqui em cima nós temos pacientes que usam corticoide podem ter catarata, pode ter glaucoma. Então, se o paciente tem algum problema oftalmológico, usar um corticoide pode agravar esses problemas. Claro, se o corticoide diminui o sistema imune, o que nós vamos observar é linfocitopenia e imunossupressão. Excelente para tratar artrite reumatoide, porque é isso que está causando os sintomas da artrite reumatoide. É o sistema imune muito agressivo. Diminuir essa agressividade será benéfico para o paciente. Só que se o paciente tem uma infecção, se o paciente tem infecção, ele pode correr um risco maior de ter um agravamento dessa infecção. Então tem que se ponderar quais são os riscos e os benefícios. No sistema cardiovascular, a gente viu que eles podem causar hipertensão. No sistema endócrino, a gente viu que eles podem causar diabetes, mas supressão do córtex adrenal. A gente não viu na imagem, no início da aula, que o cortisol ele suprime não o sistema imune, só apenas o sistema imune, mas ele suprime a síntese do próprio
cortisol, os corticoides sintéticos vão fazer isso também. Então, utilizar um corticoide sintético também corre no risco da gente paralisar a síntese do corticoide endógeno. A gente precisa ter uma estratégia. Eu já posso adiantar para vocês que uma das estratégias que foi feita para o paciente foi utilizar o corticoide pela manhã, para que isso não aconteça ou para que isso seja mínimo possível. E também, desenvolvimento, ele promove retardo no desenvolvimento, no crescimento. Usar corticoide em criança também é um risco de interromper o desenvolvimento dessa criança. Então, esse é o preço de se utilizar o corticoide. Olha só, aqui nós temos um paciente com obesidade abdominal em função do uso excessivo de corticoide, rubor facial, também alteração na pele, olha as estrias também, e a distribuição anormal de gordura promovendo essa corcunda. Esse paciente tem excessiva quantidade de corticoide circulante. Ele precisa fazer um desmame, e esse desmame precisa ser muito bem feito para que o paciente não tenha nenhuma consequência em função desse bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Tá? Classificação das reações adversas. Bem, nós vimos o preço. Tem várias. Vamos agora pegar essas reações e colocá-las em prateleiras. As reações que são dose dependente. Existe uma dose mínima para a reação aparecer. Dose dependente significa o quê? Que se eu uso uma dose baixa, o risco da reação aparecer é pequena. Mas se eu uso uma dose elevada, o risco da reação aparecer ela é grande. E as que são tempo dependente? Não depende da dose, depende do uso crônico. Se eu uso por pouco tempo, as chances são pequenas, mas se eu uso por muito tempo, as chances elas são grandes de aparecer. Bom? Então vamos lá, reações tempo dependente. Vamos olhar para esse estudo aqui. Esse estudo ele fez o seguinte, ele utilizou 10 mg de prednisona por dia em 4 grupos. Um grupo usou por 6 meses, um outro grupo usou por 9, outro por 12 meses e o grupo 4 usou por 18 meses. A mesma dose, ou seja, não foi influenciada pela dose, foi influenciada apenas pelo tempo que usou. O que é que aconteceu? Pacientes foram avaliados quanto às reações adversas. Uma das reações adversas que variou nos grupos foi insônia. Então vejam que pacientes que utilizaram por 6 meses, ali mais ou menos 35% dos pacientes tiveram insônia. Mas o grupo que usou por 9 meses chegou a 45%. O grupo que utilizou por 12 meses chegou a quase 50%. E o grupo que utilizou por 18 meses chegou a 60% dos pacientes terem insônia. Então, aquela insônia que o paciente, no nosso caso clínico, estava sentindo e que a gente viu que é uma doença, que é uma reação adversa que pode atingir os pacientes que usam corticoides, é uma reação que é do tipo tempo dependente. Mesmo doses baixas, com muito tempo de uso, elas vão aparecer. E elas vão se tornar cada vez mais frequentes. Que outras reações também são tempo dependente? Acne é uma reação tempo dependente. Equimose, descamação da pele. Então, as alterações, a fragilidade da pele é uma reação tempo dependente. E veja que é uma reação tempo dependente com uma frequência muito próxima à insônia. Ganho de peso. Uma das reclamações dos pacientes que utilizam corticoides, uma das principais reclamações é o ganho de peso. E veja que o ganho de peso é a reação adversa mais frequente. O paciente utilizou 10 mg de prednisona por 18 meses, 80% dos pacientes tiveram ganho de peso. Quase todo mundo teve ganho de peso. A alteração do humor também é uma reação tempo dependente. O aumento da pressão intraocular, o glaucoma, elevação da pressão arterial e também da glicose são reações que não são muito frequentes, diga-se de passagem, mas que são reações que são tempo dependente. E o aparecimento ou a chance maior de fraturas
muitas vezes em função da osteoporose, também é uma reação que é do tipo tempo dependente. E as reações que são dose dependente? As reações que são dose dependente, elas podem até ser tempo dependente, mas elas são muito influenciadas pela dose. Foi feito nesse estudo aqui a seguinte comparação. Foi comparado um grupo que utilizou menos de 5 mg de prednisona por dia, que utilizou de 5 a 7,5 mg de prednisona por dia, e que utilizou mais de 7,5 mg de prednisona por dia. Todos os grupos usaram essas dosagens de prednisona por mais de 6 meses. Então, o tempo foi o mesmo, o que mudou foi a dose. Quais foram as reações que foram dose dependente? Síndrome de Cushing, aquela que a gente viu na imagem. Veja que quem utilizou uma dose menor, 4,3% tiveram síndrome de Cushing. Mas se eu aumentei para 5, mais do que 5 até 7,5%, olha como o percentual de pacientes aumentou que tiveram síndrome de Cushing. 15,8%. E se eu passei de 7,5%, um quarto, 24,6% dos pacientes tiveram síndrome de Cushing. Então, não foi o tempo, mas foi a dose aumentada que aumentou a chance daquelas pessoas terem síndrome de Cushing. Equimose é exatamente esse gráfico aqui. Se eu utilizei uma dose de 5, 17% tiveram equimose, mas com mais do que 5 até 7,5, 23,5%, e aqui veja que não houve um aumento muito grande, né? Acima de 7,5 passou de 23,5 para 24,6. A gente vai ver mais adiante que essa é uma característica das reações que são dose dependente. Outras reações que são dose dependente: edema, micose, em função da diminuição da imunidade, descamação, e está marcado aí descamação porque a descamação também é uma reação que é tempo dependente, ela é tempo dependente e dose dependente, dispneia e alteração do sono, a insônia, também depende não só do tempo, mas depende da dose também. Aqui tem um tipo especial de reação dose dependente, que é a reação dose limite. A reação dose limite não é aquela reação que aumenta proporcionalmente com o aumento da dose, mas ela aumenta em determinada limite de dose, tem uma faixa de dose que faz com que a reação realmente seja muito mais frequente. Catarata é um desse tipo, né? Ganho de peso também, veja que ganho de peso menos de 5 é 8,7%. Quando a gente chega em 5 a 7,5, 22,4%, mas passando para 7,5, mais do que 7,5, não aumenta tanto assim a frequência, né? Foi semelhante, por exemplo, à equimose, né? Alteração de humor também e elevação pressórica também é uma reação que é dose dependente, mas é a dose limite, né? Então, acima de 7,5 mg é que de fato vai ter repercussão. E a gente viu que a alteração de humor e elevação pressórica não são apenas dose dependente, mas também tempo dependente. Tá? Nós temos aqui um gráfico, na verdade, né, que faz um apanhado sobre esses tipos de reações. Distúrbio do sono e do humor. Acontece com doses baixas em tempo muito curto. Então, o paciente que utiliza prednisona, mesmo em doses baixas, vai esperar ter problemas de sono logo no início, mesmo utilizando doses baixas. Tá? Mas quando nós olhamos para risco de fratura, perda óssea, ganho de peso, essas reações elas vão acontecer ao longo do tempo. Elas são tempo dependentes. Mesmo com doses baixas, vejam que aumenta com o tempo, né, com 3 meses mais ou menos risco de fratura, entre 3 a 6 meses perda óssea, ganho de peso acontece aproximadamente com 12 meses, mesmo em doses baixas, mas elas vão acontecer, elas são tempo dependente, certo? E aí nós temos as sepse, por exemplo, né? Ou síndrome de Cushing, ou doença cardiovascular, que são doenças que dependem muito mais da dose do que do tempo. Então, em doses baixas ou em doses altas, elas vão acontecer. Então, nós temos que ponderar quando vai se utilizar um corticoide,
qual vai ser a dose que vai ser utilizada. E a gente tem, ao ponderar, a gente precisa interpretar essa imagem. Nessa imagem aqui nós temos o seguinte: se o paciente não está utilizando nenhuma dose de corticoide, claro que o risco de reação adversa dele é zero. Não está usando dose nenhuma. Mas se ele não está usando dose nenhuma e esse corticoide é para tratar artrite reumatoide, a chance da doença estar ativa, ela é máxima. Então a gente tem que ponderar da seguinte forma: imaginemos que o paciente está utilizando essa dose de corticoide, que não é zero, não é a dose máxima. Ele vai ter um certo risco de reações adversas. E se o paciente tiver diabetes, hipertensão, osteoporose, catarata, tudo isso precisa ser ponderado. Mas é claro que o controle da doença de base, uma doença inflamatória, uma artrite reumatoide, por exemplo, ela está medianamente controlada. Não está totalmente controlada, mas eu, ponderando com as reações adversas, eu consigo dizer que o benefício que está trazendo é bom o suficiente para o controle da doença. Se eu aumento a dose, eu controlo mais a doença. Em compensação, eu aumento as chances de ter reações adversas para o paciente. Se eu diminuo muito a dose, claro, eu vou diminuir as chances do paciente ter reação adversa. Mas as chances da doença ser reativada são muito maiores. Então, preciso ponderar, colocar numa balança quais são os benefícios que o paciente vai ter com a diminuição, com o aumento da dose, e quais são os problemas que ele vai ter no controle da doença também. Então, se os problemas enfrentados por WM podem ser resolvidos com redução da dose, como poderia ser essa redução? Ele tem hipertensão, ele está tendo insônia. Vamos reduzir a dose? Beleza, vamos reduzir a dose. Mas quais são os benefícios? O que é que ele poderia ter? Lógico, benefícios ele vai controlar, ele vai ter uma diminuição das reações adversas. Mas será que ele está controlando a doença? Se ele conseguir controlar a doença, como essa redução na dose da prednisona poderia ser feita? Então, quando a gente olha para esse gráfico está mostrando o seguinte: desse lado aqui nós temos a prednisona, a dose da prednisona por dia, 10 mg por dia, por exemplo, foi a dose inicial dele, certo? De um paciente hipotético, né? Nesse estudo aqui, 10 mg por dia. Reduziu a dose para 7,5 mg. Em quanto tempo? Vamos colocar aqui mais ou menos 3 meses. Não dá para a gente ver no gráfico exatamente, mas colocamos mais ou menos 3 meses. Depois foi reduzido para 5 mg em mais ou menos 6 meses. Em um ano, entre 6 meses e um ano, a dose foi de 5 mg. Com um ano, o paciente reduziu a dose, chegando a mais ou menos 2,5 mg em 24 meses, permaneceu com 2,5 mg até 36 meses e com 48 meses o paciente reduziu para zero, permaneceu com 60, isso aqui é o acompanhamento foi feito com o paciente, 60 e 72 meses utilizando nada de corticoide. O que é que nós vamos avaliar com isso? Nesse estudo, esse acompanhamento foi feito com vários pacientes para saber quais eram os benefícios e os riscos de fazer esse tipo de desmame. Olha só, mesmo gráfico, só que está usando o quê? Índice de atividade da doença, DAS-28. A gente viu na aula passada que esse é um índice importante para avaliar se a doença que o paciente tem está em alta atividade, está em remissão, está em atividade moderada. Então vejam só, ele começou quando estava utilizando os 10 mg de prednisona, o DAS dele estava ali próximo de 5. Né? Próximo de 5. Vamos imaginar 5 aqui, só para a gente poder entender melhor o raciocínio. Em 5. Com a redução da dose, ele estava em 5, utilizou os 10 mg por mais ou menos 3 meses, e nesses 3 meses a gente teve o quê? Redução do 5 para aproximadamente 3. Com 3 meses. Com 6 meses, reduziu um pouco mais, talvez 2,8.
Com 12 meses de prednisona, a gente viu no slide passado que a concentração estava diminuindo. Diminuiu para aproximadamente 2,5. E esse 2,5, ele com pequenas variações, mas ele ficou em torno de 2,5 por até 48 meses. E a gente viu que 60 e 72 meses, a concentração nesses 3 últimos pontos aqui, o paciente não estava mais usando corticoide. Tá? E aí, nós podemos dizer o seguinte, abaixo de 2,6, de acordo com esse índice, o paciente está em remissão. Ou seja, naqueles momentos em que o paciente retirou completamente o corticoide, por ter utilizado por um tempo prolongado de tempo, ter feito uma redução para que ele não tenha tantas reações adversas, o paciente conseguiu ficar em remissão para artrite reumatoide por 72 meses, equivalente a 5 anos. Então, significa dizer que o corticoide, ele pode, de fato, conseguir controlar a doença por um tempo relativamente prolongado, o que é excelente, né? Além de utilizar, claro, os fármacos específicos. Nessa outra imagem aqui, nós podemos ver exatamente o DAS, o índice DAS, categorizando quantos pacientes estavam em remissão ou estavam em algum grau de atividade da doença. Vejam só, 0 meses, quando o paciente começou o tratamento, 40% dos pacientes estavam em alta atividade da doença. Esse gráfico amarelo significa alta atividade da doença. 43% estavam em atividade moderada da doença. Então, mais de 80% ou a atividade da doença era moderada ou ela era alta. Quantos estavam em remissão? O azul, 11%. 11% estavam em remissão e 6% baixa atividade da doença. Com 3 meses de uso da prednisona, né, a gente viu que começou com 10, mas baixou para 7,5 com 3 meses de uso. Com 3 meses de uso, vejam que o que estava 40, que era alta atividade da doença, baixou para 12. Por si só, isso já é um resultado incrível. Baixou de 40 para 12, ou seja, muitos pacientes tiveram uma diminuição da atividade da doença. Dos 43 que tinham atividade moderada, 32, depois de 3 meses, continuavam tendo atividade moderada, então reduziu também. Dos 6% que tinha baixa atividade da doença, esse aumentou para 22%. Então, muito provavelmente, desses 40% e desses 43% vieram para aqui, para uma baixa atividade da doença. Então, os que tinham atividade moderada ou os que tinham uma alta atividade, tiveram atividade baixa da doença. E o mais incrível é isso aqui. Dos 11% que estavam em remissão, 35% estavam em remissão depois de 3 meses. Boa parte desses 83% que estavam em alta ou moderada também, claro, entraram em remissão. Então, isso já é um resultado incrível com 3 meses apenas. Quando nós avançamos aí, 6 meses até o ponto em que a gente considera que o paciente estava em remissão de fato, né, que é os 48 meses em diante. Então, 48 meses em diante, a gente tem mais de 60% dos pacientes estavam em remissão, que a prednisona provocou isso. Quantos estavam em alta atividade? 0% aqui com 72 meses, aproximadamente. Os que estavam em baixa atividade continuaram em níveis próximos a 20%, aproximadamente, mas já mostra que de fato trouxe um resultado importante para a remissão de vários pacientes. Alguns não conseguiram controlar a doença, é claro, são aqueles que têm características genéticas de susceptibilidade ou disposição maiores, esse não conseguiu controlar mesmo, mas trouxe controle muito importante para vários outros pacientes. Então, o fato de WM usar apenas pela manhã faz diferença? Ele estava utilizando só pela manhã. Ele conseguiu um controle parcial. Pode ser que ele tenha diminuído a atividade da doença de alta ou moderada para uma atividade mais baixa, parcial. Mas será que ele utilizar só pela manhã faz diferença? Quando a gente olha para
cronologia da liberação, da secreção do cortisol, cortisol é exatamente essa linha azul. Quando a gente olha, a gente observa o seguinte, que o cortisol depende da liberação do ACTH. Claro, o ACTH ele é o hormônio liberador o hormônio que vai liberar o cortisol, vai estimular a adrenal a liberar o cortisol, produzido pela hipófise anterior. Quando o ACTH é liberado, ele aumenta a síntese e a liberação do cortisol. Então, a gente tem esse ponto aqui que é o pico pela manhã, aliás, o pico pela tarde, né? Principalmente depois das refeições, almoço, jantar, lanche, tudo isso estimula a liberação de ACTH e de cortisol. Quando o cortisol aumenta, ele produz uma inibição por feedback negativo e o ACTH volta a diminuir, por isso que a gente tem esses vales e picos. À noite é quando a gente tem uma diminuição, principalmente, né, ali por volta da meia-noite em diante, nós temos uma diminuição de ACTH e, claro, acompanhando uma diminuição do hormônio cortisol também. E os picos acontecem pela manhã, tanto o pico de ACTH como os picos de cortisol, que acompanha aí o ACTH pela manhã a partir das 8 horas da manhã. E isso é importante para a fisiologia. O que é que essa variação de cortisol produz de benefício ou de aspectos ou da função no organismo humano? Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso aqui. Ó. Cortisol foi liberado, aqui, e o cortisol liberado vai produzir. Se ele for liberado entre as 10 e 12 horas, ele aumenta o alerta. Entre as 12 e 14 horas ele melhora a coordenação, 14 e 17 horas ele melhora o tempo de reação, entre as 17 e 19 horas ele melhora a eficiência cardiovascular, entre as 19 e 21 horas ele promove um aumento da pressão arterial, das 21 às 24 horas o corpo está começando a se preparar para dormir, ele inicia a secreção de melatonina, então a melatonina, que é indutora do sono, ela depende do cortisol. Das 24 às 6 horas da manhã, redução da temperatura corporal, e no início da manhã, das 8h30 às 10 horas, elevação da testosterona também é causada por esse cortisol. E esse cortisol, como eu já falei, ele depende do ACTH, como a gente viu no gráfico, e ele também produz feedback negativo, tanto para o ACTH como no hipotálamo para o hormônio liberador de corticotrofina. Então, respeitar essa fisiologia é importante. Se no lugar do cortisol tem prednisona, vai inibir da mesma forma que a prednisona inibiria a produção de ACTH e também do hormônio liberador de corticotrofina. Quando o paciente para de usar a prednisona, o eixo inibido vai ter dificuldade em sintetizar mais cortisol e toda essa fisiologia que é natural, ela para de acontecer. Então, por isso que os melhores horários de se utilizar a prednisona ou o corticoide é pela manhã, quando os níveis de cortisol já são naturalmente elevados, onde o eixo ele é naturalmente já inibido ao máximo. Então, esse é o melhor horário, pela manhã, tá? Só que, quando a gente olha para o ciclo circadiano da artrite reumatoide, o que acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui um pouco nesse ciclo circadiano. Olha só, 5 horas da manhã e 6 horas, quando o paciente acorda. Você conhece alguém com artrite reumatoide? Se você conhece alguém com artrite reumatoide, pergunte esse paciente, quais são os sintomas que ele tem ao acordar? Quais são os sintomas que ele tem logo pela manhã? Você vai ver que tem muita relação com o que eu vou acabar de falar aqui, tá? Então, entre as 5 e 6 horas da manhã, são os sintomas clínicos do paciente estão piores. É quando o paciente acorda com rigidez matinal, é quando o paciente acorda com muita dor, é quando o paciente acorda com muita restrição de movimento. A pergunta é, por que será que isso acontece? Então vamos voltar
no tempo, no relógio biológico, para saber o que acontece às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã é quando os níveis de cortisol estão baixos, está começando a iniciar sua síntese, mas estão muito baixos. Se os níveis de cortisol estão baixos, um paciente que já tem dificuldade para sintetizar cortisol, tem uma adrenal mansa, você imagina que vai acontecer o quê? Inflamação e dor. O controle da inflamação e da dor ele é precário. Então está baixo, nesse horário já está baixo. Então, pela manhã ele vai acordar sem controle nenhum. Né? Vamos voltar um pouco mais no tempo? 2 às 3 horas da manhã. Pouco antes. O que acontece antes dos níveis de cortisol estarem baixos? Elevação de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa e interleucina 6. Aumento da inflamação e redução da anti-inflamação, ou seja, pior dos dois mundos. Cortisol bem baixo e a síntese de proteínas pró-inflamatórias bem elevada. Ele vai acordar com dor. Não tem como. É o pior dos dois mundos. Vamos voltar ainda mais. 21 horas às 21h30. O horário em que geralmente o paciente vai dormir. O que acontece nesse horário? Elevação de hormônios pró-inflamatórios, melatonina e prolactina, claro, para o paciente dormir, mas esses hormônios eles são pró-inflamatórios. Esses hormônios vão ajudar na produção daquelas citocinas que a gente viu, citocinas pró-inflamatórias durante a madrugada. Então, TNF-alfa e interleucina 6 são produzidas durante a madrugada porque melatonina e prolactina foram produzidas no início da noite. Mas no início da noite, a gente viu que o cortisol vai estar baixo, certo? Pouco antes, 12 até as 15 horas, ou seja, tarde. Tá tarde, a gente está vendo aí que a redução dos sintomas clínicos da artrite reumatoide. É a tarde onde geralmente o paciente se sente melhor. Aumento na produção do cortisol, diminuição na produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, à tarde, o paciente tem um controle melhor da doença, porque não tem produção de citocinas pró-inflamatórias e porque o cortisol está em níveis mais elevados. Diminuindo para as 7 às 10 horas da manhã, né, pela manhã. Elevados níveis de cortisol, ação anti-inflamatória máxima com melhor controle dos sintomas da artrite reumatoide. Então, ele acorda com muita dor, com muita inflamação, porque ele passou a madrugada inteira tendo dificuldade de controlar a inflamação e produzindo muitas citocinas pró-inflamatórias. A partir das 8 horas começa a produzir o cortisol e começa a controlar melhor a doença. E aí para o final do dia, início da tarde, é quando ele controla melhor a doença. Tá? Então, esse é o ponto em que eu quero chegar. A administração de glicocorticoide pela manhã não seria tarde demais. O processo de inflamação já aconteceu durante a madrugada toda. O uso do corticoide, a gente viu que leva um tempo para diminuir, para produzir o efeito farmacológico. Então, utilizar na hora em que o paciente acorda com o efeito inflamatório máximo, para a fisiologia, ok. Mas para o controle da doença, não. Não é tarde demais? Essa é a pergunta. Se a dose de prednisona, de WM, fosse dividida em 2 vezes, então a dose diária permaneceria a mesma. Mas se fosse dividida em 2 vezes, administrada numa dose menor, seria mais segura e mais efetiva. Seria uma dose normalmente pela manhã, mas uma outra dose à noite, para que o paciente pudesse, à noite, controlar melhor a síntese dessas proteínas pró-inflamatórias. Tem um estudo que mostra o seguinte: o paciente utilizou a administração pela manhã, quando a quantidade de citocinas pró-inflamatórias ela deveria ser alta, mas existe uma terapia noturna para controlar melhor a síntese exatamente dessas citocinas aqui, ó. Interleucina 6, tem altos níveis às 5 horas da manhã, para controlar melhor, a administração precisaria ser à noite, ali por volta das 21 horas aproximadamente. Então, para reduzir os sintomas da artrite reumatoide, talvez uma opção interessante, né, de acordo com esse estudo, fosse a administração de aquela dose diária fosse dividida em 2,
e a administração fosse não só pela manhã, mas também à noite, para prevenir a síntese das proteínas ou síntese das citocinas pró-inflamatórias. Tá? Aqui nós temos um esquema de uso da prednisona, que é chamado esquema ou protocolo COBRA. Esse protocolo aqui, ele prevê a utilização do tratamento por 28 semanas, começando com a dose elevada de prednisona, 60 mg, e a gente viu que 60 mg tem um efeito genômico e não genômico. Mas esses 60 mg eles vão ser reduzidos paulatinamente em 4 semanas, aproximadamente para metade, e em 8 semanas chegando a 7,5 mg por dia. E esse 7,5 mg por dia vai ser administrado durante todo o tratamento. Associado ao metotrexate, que vai começar com 7,5 mg até aproximadamente 12 semanas, e que depois vai aumentar para 15 mg, né, se houver necessidade, a partir das 12 semanas até 28 semanas. E sulfasalazina, uma associação de sulfasalazina, começa com uma dose menor e que aumenta para 2.000 mg por dia e que permanece nessa concentração por até 28 semanas. Então, de acordo com esse protocolo COBRA, utilizar prednisona, metotrexato, sulfasalazina trouxe um controle muito mais otimizado para artrite reumatoide. Quais são os riscos de se utilizar um glicocorticoide com relação à supressão da adrenal? A gente viu que usar o corticoide fora de hora vai promover um descontrole ou uma repressão da supressão. Então vejam só, risco de supressão depende de quê? Depende da dose. Por que depende da dose? Quanto maior a dose, maior chance de supressão do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Olhem só, o paciente estava utilizando 10 mg de prednisona pela manhã. Esses 10 mg de prednisona pela manhã, ele promoveu o quê? Um risco baixo de supressão do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Quando eu aumento essa concentração para 10 mg ou 20 mg, aqui um risco moderado, e aqui mesmo administrando pela manhã, 20 mg tem um risco moderado de causar supressão do eixo hipotálamo adrenal. Também o horário. O horário vai influenciar na supressão. Se eu administro pela manhã, os riscos são baixo ou moderado. Mas se eu administro tarde e noite, mesmo a dose baixa, risco de causar supressão do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, ele é alto. E depende também do tempo de administração. Se eu administro por menos de 3 semanas, risco baixo. Se eu administro por mais de 3 semanas, o risco ele é moderado ou o risco é alto, aqui, nesses outros casos em que o tempo de uso do corticoide ele foi elevado. Qual vai ser o protocolo de desmame, então? Se o paciente está utilizando o corticoide, utilizou ali por 28 semanas, que é o protocolo COBRA, ou utilizou por um tempo mais prolongado para tratar artrite reumatoide, por alguns anos, ele precisa fazer o desmame. Como vai ser esse protocolo de desmame? Se a dose do paciente for menos de 5 mg de prednisona por dia, ele vai reduzir 0,5 mg de prednisona por dia, no intervalo de 2 a 4 semanas. Se o paciente utiliza 5 a 10 mg de prednisona por dia, o desmame ele vai ser, a quantidade de reduzida vai ser maior, 1 mg por dia, nas mesmas 2 ou 4 semanas. Se o paciente utiliza 10 a 20 mg por dia, ele vai retirar 2,5 mg por dia no intervalo de 2 a 3 semanas. Se a dose for de 20 a 40 mg por dia, a redução vai ser de 5 mg por dia e vai em 15 dias completar esse desmame. Mas se a dose ela for muito alta, acima de 40, e acima de 40 a gente já viu que está muito próximo do teto do efeito genômico, a redução vai ser de 5 a 10 mg por dia no intervalo de 1 a 2 semanas também. Esse protocolo de desmame é um protocolo seguro para que o paciente não tenha nenhuma crise de abstinência,
nenhuma chance ou chances reduzidas de provocar a supressão do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Próxima semana teremos série nova, aliviando a infecção. E o episódio número 1 vai começar com Entendendo a Infecção Urinária. É uma série em 4 episódios, onde a gente vai começar com a infecção urinária, mas falaremos também sobre outros tipos de infecção. Então aproveite esse momento e já se inscreve no canal, já marque as notificações para ser avisado quando novos vídeos estiver ao ar e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Próxima semana tenho certeza que você não vai querer perder essa nova série chamada Aliviando a Infecção. E só para vocês terem um gostinho do que nós veremos a partir da próxima semana, vou ler para vocês o caso clínico que vai nos nortear na aula da próxima semana. VQ é uma mulher de 20 anos, sem antecedentes de infecção urinária, queixa de ardor urinar, micção em pequena quantidade, apresenta uma dor no baixo ventre, ela não tem febre, uma amostra de urina de jato médio mostrou bastonetes gram-negativos, a partir da amostra de urina foi feita cultura e também teste de sensibilidade aos antibióticos. A pergunta é, por que a infecção urinária é mais comum em mulheres? Então a gente vai utilizar esse caso clínico para nortear todas as informações, todo o conhecimento sobre infecção do trato urinário. Então vamos ficar com a frase de hoje, do James J. Putnam. Ele diz o seguinte: nenhum argumento é necessário para mostrar o poder transformador que a mente pode exercer. Então, se você gostou dessa aula, aproveite e faça o print dessa imagem aqui, compartilhe nas suas redes sociais, me marque, compartilhe essa frase para me saber que você veio desse vídeo e que você gostou dessa aula também. Então, muito obrigado por assistir. Essa aula, esse PowerPoint, se você gostou dele, ele vai estar disponível. Basta você apontar para esse QR Code. Claro que o link também vai estar na descrição. Você lá vai poder baixar não só essa aula, mas todos os PowerPoints dessa série e das séries que vão vir pela frente. Chegou o momento de você fazer a sua pergunta. Coloca aqui nos comentários qual a sua dúvida, sua sugestão. Muito obrigado por assistir mais uma aula. Eu agradeço demais por você ter ficado até o final, ter compartilhado esse vídeo com outras pessoas e até a próxima aula.